A paz do Senhor Jesus a cada um de vocês, um ótimo dia. Nós vamos, nessa manhã, estudar um pouco sobre oração. Sabemos que cada cristão ele tem sua comunhão com Deus e há muitas dúvidas sobre esse assunto. Hoje eu estava a meditar porque à noite eu vou estar trazendo um estudo na igreja, através de uma live, e Deus trouxe à memória um certo dia que a minha avó, com 73 anos de idade, me chamou na sua cozinha e me fez algumas perguntas acerca de oração, de intercessão. E com a Bíblia dela, eu li alguns textos, expliquei. E o nosso dever de estudar a Bíblia, de ler, é justamente aprender da forma correta, aprender realmente o que está escrito e sair das fábulas, dos contos, das histórias de carochinha, daquilo que as pessoas nos ensinam que não é verdade. E nessa manhã eu separei uma parte do meu tempo para abordar um assunto bem interessante, que é sobre oração, intercessão, oração ou reza, né? Qual é o correto? Orar, rezar? Quem pode me ajudar, né? Quem pode me ajudar a falar com Deus? Quem pode interceder por mim? Quem pode interceder por minha família? Quem pode orar, né? E nessa manhã nós vamos meditar em alguns textos bíblicos e aprender. Então você que está interessado em aprender sobre esse assunto, ou pelo menos nos acompanhar, ter a curiosidade de ouvir-me, né? Passar esse tempinho comigo aí para ouvir o que eu tenho a dizer. Eu tenho certeza que alguma coisa você vai aprender nessa manhã. Vamos lá. O primeiro texto que fala sobre a oração que escolhi é justamente quando os discípulos questionam a Jesus e dizem: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus, falando com ele, em Mateus 6, ele começa a falar algumas coisas acerca da oração. E Jesus diz assim: Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto e após ter fechado a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará plenamente. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que, devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo o que tendes necessidade, antes mesmo que lhe peçais. Por essa razão, vocês orem assim: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão diário. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Meu querido ouvinte, eu quero lhe dizer uma coisa. Esse aqui é o modelo de oração que Jesus nos ensinou, certo? Esse aqui é o modelo de oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. E eu lhe faço uma pergunta para você ficar se questionar. Nesse modelo de oração, Jesus, ele ensina para os discípulos pedirem a alguém para falar com o Pai. Nesse modelo de oração, Jesus ensina que alguém tem essa autoridade para levar a minha oração até o Pai, ou simplesmente ele diz aos discípulos que quando eles orarem, digam Pai Nosso. Entendemos uma coisa: quando Jesus se entregou na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Esse véu do templo, no Antigo Testamento, era o que separava o povo de Deus do Santo dos Santos. Só quem tinha direito a entrar no Santo dos Santos para ter um contato direto com Deus eram os sacerdotes. E o povo que queria pedir perdão dos seus pecados levavam seus sacrifícios e, de forma simbólica, eles colocavam a mão sobre o animal. O sacerdote matava o animal e
Aquele simbolismo de colocar a mão era a transferência do pecado para o animal. E quando o animal morria, morria o pecado da pessoa. E ali ela estava perdoada. Mas ninguém tinha o direito de falar com o próprio Deus, a não ser o sacerdote. E aqui, Jesus quebra isso. Na cruz, o véu se rasga de alto a baixo. E todo aquele que crê em Deus tem agora o livre acesso ao trono. A Bíblia vai dizer que nós podemos chamar agora ele de Abba Pai, Paizinho querido. Somos filhos e nós temos acesso a falar com ele de maneira única. E não precisamos pedir autorização a ninguém. Jesus já nos concedeu essa autorização na cruz do Calvário. E eu gostaria aqui de, junto com vocês, mostrar a vocês um texto falando sobre o que Jesus trata em Lucas 16. Jesus aqui vai falar o que acontece quando as pessoas morrem, né? Alguns dizem que é uma parábola, mas no grego, quando a gente vai estudar profundamente, eu que fiz aí um pouco de mestrado em teologia, no grego não aparece parábola. E mesmo que aparecesse, seria a única parábola da Bíblia ao qual Jesus cita um nome próprio. Jesus cita Lázaro, Jesus cita Abraão. Então, em parábola nenhuma você vai ver Jesus citar nomes próprios. Então, isso aqui foi algo literal. Jesus mostrou nesse ensinamento o que acontecia quando as pessoas morriam. E ele vai dizer, a partir do verso 19, no capítulo 16 de Lucas, o seguinte. Deixa eu dizer um detalhe. Acompanhe com sua Bíblia. Pode pegar sua Bíblia, seja ela qual for. E todos os textos que eu estou citando, você pega a sua Bíblia e vai acompanhando, lendo comigo, para você tirar realmente as suas conclusões. Tá ok? Não quero coagir ninguém a nada. Eu quero aqui expor as Escrituras e cabe a você que está nos assistindo tirar suas próprias conclusões e ler junto conosco. Tá ok? O texto diz o seguinte, Lucas 16, a partir do 19. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que despendia todos os dias da sua vida de forma regalada. E havia também um outro homem, chamado Lázaro, que coberto de chagas, vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, em traduções você vai ler inferno, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então gritou, Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. No entanto, Abraão lhe replicou, Filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado enquanto tu estás padecendo. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para vós outros não consigam, tampouco passem de lá para o nosso lado. Diante disso, suplicou, Pai, então eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Abraão, concluindo, lhe afirmou, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Eu quero lhe dizer uma coisa, meu querido ouvinte. Jesus, ele disse o seguinte em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu cresci a minha infância em um lar cristão e eu ouvi muitas coisas. As pessoas diziam que se eu passasse debaixo de uma escada eu teria 7 anos de azar. As pessoas diziam que se quebrasse um vidro e eu não colocasse para fora da minha casa seria amaldiçoada. As pessoas me diziam que tomar suco de manga com leite me faria morrer, eu ficaria mal. E eu percebi que tudo isso, quando eu conheci a verdadeira verdade, a verdade me libertou e era tudo mentira. Então há muitas pessoas presas a muitas mentiras, achando que é verdade.
Jesus, ele disse que se nós conhecêssemos a verdade vos libertará, e a verdade é a sua palavra. Em Oséias, capítulo 4, verso 6, Deus diz: eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra, porquanto fostes negligentes no ensino. Eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim. E o interessante disso tudo é que o texto que eu acabei de ler com vocês, de Lucas, ele vai nos trazer maravilhosas verdades no texto que as pessoas não têm essas verdades. Porque o problema atual dos cristãos é que nós acreditamos no que as pessoas falam, mas não lemos a Bíblia. Então há muitas pessoas que frequentam templos de todos os tipos de religiões, mas não leem a Bíblia, leem livros, escutam pregações, homilias, tudo, mas não vão procurar saber se é verdade. A Bíblia vai citar os bereanos, porque quando Paulo estava a pregar, o povo de Bereia, eles estavam conferindo nas Escrituras se aquilo que Paulo estava ensinando era verdadeiro. Mas nós não fazemos isso, irmãos. Tudo o que as pessoas nos falam, qualquer notícia que sai na mídia, a gente já acredita e já fica aterrorizado. As pessoas estão acreditando que um cabelo pode salvar sua família se fizer um chá, mas não acreditam nas Sagradas Escrituras. E eu digo uma coisa a vocês, eu já li a Bíblia muitas vezes e nunca vi falar nada sobre um cabelo na Bíblia. Então o problema é que as pessoas não querem aprender as Sagradas Escrituras. As pessoas amam louvores, mas quando se fala em ler a Bíblia, em estudar a Palavra de Deus, elas caem fora. Então eu convido você a me dar um pouco do seu tempo nessa manhã e estudar comigo esse tema muito importante. E aqui no texto que eu li, em Lucas 16, Jesus vai falar a história do rico e de Lázaro. E olha o que a Bíblia diz. Eu li já para vocês. Vocês podem reler em suas casas sem problema. A Bíblia diz que o rico ficou muito perturbado e disse: Pai Abraão, me deixe ir até lá, nos meus parentes, dizerem a eles como é aqui terrível. Só que Abraão diz o quê? Eles têm Moisés e os profetas. Abraão queria dizer, eles têm a Bíblia Sagrada. Eles têm os escritos. Não precisa ninguém mais lá. As pessoas já pregam, as pessoas já falam sobre Deus, as pessoas já falam sobre o juízo. E ele diz, mas eu tenho certeza que se eu ressuscitar e for até com eles, eles vão me ouvir. E Abraão diz, ainda que ressuscitasse os mortos, eles não acreditariam. Então entendam uma coisa. Primeiro ponto. Alguém que já morreu não tem poder de voltar à vida. Então esse negócio de alma vagando, se esqueça. Isso não existe. A Bíblia não deixa nenhuma brecha para isso. Esse negócio de pessoas que morreram interceder por mim, esqueça isso. Esse texto deixa claro. Ninguém vai, ninguém volta. Depois que morreu, acabou. Sepultura. E falando sobre sepultura, que o morto não tem voz, Eclesiastes 9:10, Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, ele disse assim, sendo assim, tudo quando vier a mão para realizar, faze-o com o melhor das tuas forças, porque na sepultura, para onde vais, não há atividade, trabalho, reflexão, planos, conhecimento, saber, nem nada. Eu quero lhe dizer uma coisa, morreu, acabou. Depois que qualquer ser humano nessa terra morreu, acabou. Não vai sair mais som da sua boca. Não vai ter mais voz, não vai ter mais atividades. Então, cada ser humano que morreu, José, Maria, Paulo, Pedro, João Batista, qualquer um desses, qualquer um dos apóstolos, qualquer pessoa que morreu, acabou. Morreu, não tem mais som. Morreu, não tem mais voz. Morreu, não tem mais vez. Mas, pastor, então, quem intercede? Quem foi o único que ressuscitou ao terceiro dia? Quem é o único que está vivo para todo sempre? Então, meu amigo querido ouvinte, não caia mais nessa. Porque as pessoas são enganadas, achando que quem morreu tem alguma voz diante de Deus para interceder por nós. É ilusão. Nós vemos na Bíblia de forma clara, 1 Timóteo, capítulo 2, vai nos ensinar sobre isso também. A partir do 1, diz assim, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações. Aqui Paulo está falando sobre oração. Intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade.
Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus. Eu quero que vocês entendam de uma vez por todas. Só há um que media a nossa voz até Deus, Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Em 1 João, capítulo 2, do verso 1 ao 2, a Bíblia também diz: Caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Quem é o advogado, pastor? Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo mundo. Jesus é o único que tem poder de mediar a sua voz até o trono do Pai. Jesus é o único que tem poder de nos ligar. Em João 14, verso 6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João 13, verso 13, a Bíblia diz: Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu, Jesus. Então, de uma vez por todas, entenda, somente quem pode fazer algo por mim e por você é Jesus. Nenhum ser humano, nem Maria, que é a mãe do Cristo, foi escolhida por Deus, bendita entre as mulheres. É uma bênção. Mas nem ela tem voz alguma, porque ela morreu, ela não ressuscitou, não há relatos disso. Nenhum ser humano na terra ressuscitou a não ser Jesus. Então entenda de uma vez por todas, somente Jesus pode rogar por você. Hebreus, capítulo 9, verso 27 diz: E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Entenda, morreu, acabou. O único que está vivo porque ressuscitou ao terceiro dia é Cristo Jesus. Somente Ele pode interceder por vocês. Hebreus 12, verso 2 diz: Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus está à destra de Deus. E aqui, meus queridos ouvintes, eu gostaria de deixar claro uma coisa. Não é uma questão de religião. Aqui eu não estou para atacar a religião A, B, C ou D. Aqui eu estou para expor as Escrituras. Com a sua Bíblia, você pode acompanhar o que eu estou lendo. E refletir, ler, pedir a Deus que Ele lhe revele aquilo que eu estou expondo da Bíblia para você. Não é questão de atacar a religião A, B, C ou D. Aqui não é questão religiosa. Aqui é uma questão bíblica. Eu não estou defendendo a religião A ou B. Eu estou expondo as Escrituras. E em Apocalipse 22, a partir do 1, diz assim: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, Cordeiro Jesus, e que passa no meio da rua principal da cidade. De uma a outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz frutos, 12 frutos, de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. E nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor o servirão. Que, em nome de Jesus, você entenda que quando nós pedimos que alguém que já morreu faça alguma coisa por nós diante de Deus, nossa oração não tem nenhuma validade. Nossa súplica não tem nenhum efeito. Essas pessoas não ouvem mais a gente. Elas morreram. E o interessante disso tudo é que se você pegar a sua Bíblia e ler um salmo bem conhecido das Escrituras, o Salmo 115, vai deixar claro tudo isso que acabei de falar a vocês e mais um pouco, de forma bem resumida. O Salmo 115 diz: Não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, falando dos homens, mas sim ao teu nome, por amor e por tua fidelidade. Porque questionam as nações: onde está o seu Deus? Nosso Deus está nos céus.
Tudo o que deseja, ele tem o poder de realizar. Os ídolos das nações pagãs são prata e ouro, obras de mãos humanas. Têm boca, mas não são capazes de falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. Nariz, mas não possuem olfato. Suas palavras, suas mãos não apalpam. Seus pés não caminham. Som nenhum emitem de sua garganta. Sejam como eles quem os fabrica e todos os que neles depositam confiança. Que Deus tenha misericórdia de muitas vidas que foram enganadas até os dias atuais, que pedem, fazem súplica aos mortos, achando que vão interceder, achando que vão fazer algo por eles, estão simplesmente sendo enganados. E que você possa estudar mais esse assunto a fundo, que você possa conhecer mais a Bíblia, porque aqui eu li textos bíblicos, aqui eu expus as Escrituras, que você possa se aprofundar mais nesse assunto, tirar suas dúvidas e que a verdade ela possa libertar nossas vidas a cada dia. Que em nome de Jesus, Deus possa iluminar a sua mente, lhe trazer ao conhecimento verdadeiro e genuíno daquilo que realmente a Bíblia ensina, aquilo que realmente a Bíblia fala sobre este assunto tão maravilhoso. E não só Jesus pode interceder por nós, como também a Bíblia vai dizer em Romanos, capítulo 8, verso 26. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de nossas palavras. Quando choramos em oração, que a palavra não sai da nossa boca, o Espírito Santo está falando com o Pai, em nosso auxílio, em nosso socorro. Qual a diferença entre orar e rezar? Orar é falar com Deus aquilo que realmente você quer expor. Rezar é repetir algo que já foi dito por alguém, algo escrito. E eu lhe questiono, se um dia eu chegasse na sua casa e chamasse você e dissesse, me dê 5 mil reais. Aí você diria, não lhe dou. No outro dia eu vou de novo, me dê 5 mil reais. E no outro dia você dizer, eu não já lhe disse que não lhe dou. No terceiro dia eu iria na sua casa novamente e lhe diria a mesma coisa, me dê 5 mil reais. E a pessoa, você talvez olharia para mim, você é louco? Já veio 2 vezes aqui, eu disse que não lhe daria 5 mil reais. Imagine Deus que sabe tudo. Quando você for falar com Deus, fale o que está em seu coração, se abra, converse com um pai. Ele lhe entende, ele vai lhe compreender. Fale com ele como você fala com seu melhor amigo. Essa é a diferença de orar para rezar. E aqui eu concluo dizendo, Romanos 8, 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus. E também intercede a nosso favor. Finalizando, somente Jesus tem autoridade de interceder. Nenhum ser humano que morreu. Talvez esse argumento, mas pastor, mas se eu pedir a mãe de Jesus, ela morreu. Som nenhum sai mais da sepultura. Se ela estivesse viva, concordaria contigo. Mas segundo a Bíblia, todos os que morrem, som nenhum sai de sua boca. Não há atividade, não há pensamento, não há nenhum tipo de sonho na sepultura. Mas Jesus está vivo. Ele tem poder de interceder por você. Ele tem poder de rogar a seu favor. Ele tem poder de te ajudar e de te socorrer. Somente Jesus. Somente Jesus. Reflita, Salmo 115 e nos textos que li. Tenho certeza que muitas coisas boas você vai aprender. Ótimo dia a todos que nos acompanham. Muito obrigado pela paciência, pela audiência. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu trouxe este momento de estudo porque estava a estudar sobre culto doutrina hoje e Deus me trouxe à memória o dia que minha avó me chamou na cozinha e me questionou sobre este assunto e eu expliquei a ela. Ela sabe ler, coloquei ela para ler na sua própria Bíblia e ela ficou até um pouco espantada em tudo que mostrei a ela. Porque ela disse a mim que desde criancinha tinha aprendido daquele jeito. E nunca ninguém tinha ensinado de outra forma. Então,
Às vezes nós permanecemos nos erros, porque ou não queremos aprender, não queremos buscar o conhecimento, ou não queremos ouvir alguém nos ensinar de outro ponto de vista. Não deixe nenhum tipo de verdade cauterizar na sua mente, porque o único que é dono da verdade é Deus. Nós não somos donos da verdade. Quantas coisas eu aprendi e hoje, depois de adulto, eu vi que muitas coisas eram mentira. Me ensinaram que lobisomem existia. Me ensinaram que mula sem cabeça existia. O saci existia. Me ensinaram tantas coisas que hoje eu vejo ilusão, mentiras. Então, que Deus possa trazer as verdades ao seu coração, lhe ensinar as Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus.